quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai conhecer sobre a profissão de tradutor público ou juramentado. Então, se liga aí, bora! O tradutor público é o profissional reconhecido através de um concurso público que tem a responsabilidade de traduzir documentos considerados oficiais, como contratos, atestados e certificados, para que eles tenham efeito legal no país. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão de tradutor público ou juramentado, eu estou aqui com o Flávio Pellegrini. Tudo bem, Flávio? É um prazer tê-lo conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tudo bem, André. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Bom, para o pessoal que está em casa, que talvez não conheça, não saiba exatamente o que faz um tradutor público, como é essa profissão? Conta pra gente, por favor, Flávio. Bom, na realidade, o tradutor público, ele é o profissional preparado para fazer a tradução de documentos oficiais. Então, tudo que o tradutor público faz se transforma num documento também. Todos os processos, por exemplo, processos jurídicos, por exemplo, precisam da tradução de um tradutor público. E não só, o trabalho é bem vasto, por exemplo, contratos de empresas. No meu caso, como tradutor de italiano, processos de cidadania italiana, tradução de documentos que serão utilizados, documentos normalmente do registro civil que serão utilizados no processo de cidadania, todos devem ser traduzidos por um tradutor público. Bom, você citou aí que a sua profissão envolve, logicamente, essa tradução italiana e tudo mais. Então, cada tradutor público, no caso, é responsável por uma língua diferente? Como que é isso? Exato. Olha, na realidade, é feito um concurso público? Sim, um concurso público que é organizado pelo governo de cada estado. Cada estado tem o seu. O nosso último concurso aqui no estado de São Paulo foi em 1999, a nomeação dos tradutores foi em julho de 2000, e eles abrem o concurso para X idiomas. Hoje no estado de São Paulo temos tradutores públicos habilitados em 18 idiomas. Então, dos mais variados, italiano, francês, inglês, espanhol, mas polonês, hebraico, chinês, coreano, japonês, sim, então em todos. E a pessoa pode se inscrever em mais de um idioma. Existem tradutores que são habilitados em diversos idiomas, basta que ele se inscreva, sem problema algum, e daí faz a prova. E essa prova tem uma nota de corte, não existe um limite para o número de tradutores, existe uma nota de corte. A nota mínima é 7. Então todo mundo pode passar? Sim, em teoria sim. Se todos mais que 7, tirar mais que 7... Ele pode ser nomeado tradutor público, pelo menos no último concurso foi dessa forma. Ah, entendi. Então você não... Olha só que interessante, pessoal. Na verdade, você não concorre com outros... Não. Né, com outras pessoas, né? Você, na verdade, concorre com você mesmo. Exatamente. Né? Se você não for preparado... Tirar o mínimo, no caso 7... Entra. Tem bastante tradutor público aqui em Campinas? Sim, são vários. De italiano, eu me lembro de 3 comigo. Então são poucos? São poucos, sim. Havia mais, mas 2 já eram do antigo concurso de 1980. Um acabou parando, o outro está doente, já estão com mais idade. Então, hoje eu me lembro de 3, são 3 ou 4 no máximo. E você falou que o último concurso foi em 99 sim. E que o penúltimo foi em 80. Exato, coisa assim. Exato. Por que demora tanto assim? Bom, eu acredito, eu vou te dizer uma coisa, agora é uma opinião minha, particular. André. Eu acredito que seja porque, como a nomeação é de um número considerável de profissionais, acaba não havendo necessidade de mais. Então, só com o passar do tempo, os profissionais acabam, enfim, envelhecendo, parando de trabalhar. Alguns, obviamente, também passam para o outro lado. E acaba faltando tradutor. Aí, dependendo da necessidade, o Estado providencia um novo concurso. No momento, a gente está assim, bem servido de tradutor. Eu não sei o que o Estado pretende fazer com relação ao novo concurso para tradutor público, mas é sempre bom que as pessoas interessadas fiquem atentas, porque a qualquer momento pode aparecer alguma coisa. Bom, falando na linguagem informal, o cara tem que manjar pra caramba a língua, né? Tem que entender bastante, sem dúvida. Porque você traduz documentos, sim, né? Então, sim. É uma coisa muito séria. É um trabalho de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, não tenha dúvida. Então, e qualquer erro, obviamente, pode pôr a perder um toda processo. uma situação, enfim, é uma situação bem
que envolve muita responsabilidade, sim, né, Flávio? Sim, sem dúvida. Por isso que, inclusive, é bom que quando uma pessoa também for contratar um tradutor público, que ela faça uma boa pesquisa, conheça o trabalho do profissional, para que ela saiba quem ela vai contratar. E você me falou uma coisa interessante, que vocês não são pagos pelo Estado. Não, absolutamente não. Nós somos oficiais públicos, mas não funcionários públicos. O nosso pagamento vem diretamente do cliente que nos contrata. Mas é o Estado que indica. É o Estado que nomeia. O Estado faz o concurso, depois, uma vez nomeado, o exercício da nossa profissão é regulamentado pela Junta Comercial, no caso, a JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, é esse órgão que regulamenta o exercício da nossa profissão. Mas eu digo assim, é o Estado que indica, procura lá o Flávio ou não? Não, não é isso também? Não. A Junta Comercial tem um site. Ali eles colocam tem a listagem de todos os tradutores públicos do Estado. Site. Exatamente, encontra. Se quiser uma dica para ser uma coisa um pouco mais específica, vai no também, Google. Sim, aí tem o site da nossa associação dos tradutores. Qual é? É a ATPIESP, é ATPIESP, atpiesp.org.br. É um site muito interessante porque ali você encontra todos os tradutores subdivididos por idioma, por cidade e até por bairro. Então, se a pessoa quer uma dica legal para encontrar um tradutor de qualquer idioma, o site da TPIESP é muito bem organizado. Além que todos os profissionais que fazem parte dessa associação são profissionais comprometidos, existe um compromisso ético muito rígido, enfim. É uma segurança para o usuário por fazer uma busca no site da nossa associação. Bom, e quais os principais desafios desta profissão que, como a gente já falou aqui, né, Flávio, é de muita responsabilidade. Então, sim, certamente existem aí inúmeros obstáculos no meio do caminho e tudo mais, desafios gigantescos a serem ultrapassados. Quais são? Bom, na realidade, o principal eu acho que é a pesquisa, André. Porque o tradutor, claro, não domina todos os assuntos. Você pode traduzir, para o italiano não é tão comum, mas existem, sobretudo para o inglês, por exemplo, o tradutor de inglês vai se deparar com artigos médicos, com artigos, por exemplo, de fisioterapia, com termos científicos. Então. Exato. Nós fazemos isso muito na tradução dos currículos, sobretudo de universidade, né, currículos acadêmicos. Então, ou históricos escolares, explicando melhor. Então, para a gente, o trabalho de pesquisa é fundamental. O tradutor, por definição, é um curioso. Então, ele precisa realmente pesquisar muito. Hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa para isso, mas é muito importante que a gente não pode traduzir por achismo. Eu acho que é assim, vamos traduzir desse jeito. Não dá, né? Então, o nosso grande desafio é justamente encontrar o correspondente no outro idioma, mas exatamente como na Itália, como uma universidade italiana, por exemplo, faria a redação de um histórico escolar deles. A gente tem que descobrir isso, claro, e poder fazer um paralelo e poder se aproximar ao máximo daquilo que acontece no país de destino do documento. Isso é muito importante. Então, a pesquisa, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o ponto principal do trabalho do tradutor. Bom, Flávio, você estava me contando que você é brasileiro, não é? Campineiro e tudo mais, a sua mãe é italiana, sim, mas você é brasileiro, nasceu aqui no Brasil, cresceu no Brasil, viveu no Brasil. Mas pelo que eu estou entendendo, por tudo isso que você está falando, até pela sua profissão, você fala tão bem italiano quanto português, né? Sim. Embora você seja brasileiro, não significa que você fale melhor português do que italiano, você fala igual os dois. Sim, eu tive uma sorte, que eu nasci dentro de uma família italiana, todos italianos. Então você cresceu já falando italiano. Eu fui alfabetizado em italiano, então... foi a minha sorte. Eu digo sempre que foi o presente que minha avó me deixou, ela que insistia muito para que eu aprendesse o italiano. E foi o que aconteceu, de fato. E foi uma grande riqueza para mim, porque apesar de ser formado em arquitetura, meu trabalho sempre foi com a língua italiana. Eu tive escola por vários anos, agora não tenho mais escola, trabalho só como tradutor, também com o turismo. Eu já levei muitos grupos para a Itália,
Mas o italiano sempre foi a minha tábua de salvação, porque sempre trabalhei com ele. Agora, você fez uma observação importante, André. Você disse, você é brasileiro. Então, eu só gostaria de frisar que para o exercício da profissão de tradutor público é necessário que você seja brasileiro. Olha só. Isso é fundamental. Então não pode vir, por exemplo, um americano aqui querendo ser tradutor público na língua inglesa. Absolutamente tem que ser brasileiro. Não. A menos que ele se naturalize. Se ele se naturalizar, tudo bem, aí ele passa a ser brasileiro. Olha só, informação importante aqui no quadro Se Liga na Profissão. O quadro Se Liga na Profissão sempre informando o pessoal aí que no que diz respeito a tantas e tantas profissões. Bom, o que você diria para o pessoal que tem interesse em seguir nessa profissão? Bom, primeiro, ficar sempre muito ligado com relação à saída de concursos. Não só o Estado de São Paulo promove esses concursos. Há 3 anos, se não me engano, o Estado de Minas Gerais abriu um concurso para tradutor público também. E a pessoa pode se inscrever mesmo sendo de outro estado. Mas é bom que a pessoa fique sempre muito ligada nas notícias e perceba, foi o que aconteceu comigo, quase por acaso, eu fiquei sabendo do concurso, acabei me inscrevendo e passando no concurso. Então, sempre ligado nas notícias. É provável que pelo fato de ter sido realizado já há tantos anos, aconteça dentro de alguns anos um novo concurso, então fique atento. E depois, claro, o excelente conhecimento das 2 línguas, da língua de destino e da língua de origem. Eu sempre digo que a profissão do tradutor, especificamente do tradutor público, mas isso de uma forma geral, exige um conhecimento muito grande das 2 línguas, de preferência também das 2 culturas, porque a cultura é fundamental para que a gente entenda a língua também. Sem dúvida. E que a pessoa, claro, se prepare para esse tipo de prova. No caso, quando eu prestei o exame, a prova era constituída por 2 textos em que a gente precisaria fazer a tradução. No caso, a gente chama de tradução e versão. Tradução quando é do idioma estrangeiro para o português e versão contrária, apesar das 2 palavras serem absolutamente sinônimas. Mas convencionou-se chamá-las dessa forma. Então, o candidato faz a prova dessa forma, uma tradução, uma versão e depois, numa segunda fase, uma entrevista oral, porque o tradutor público é também intérprete comercial. Então, ele pode atuar em juízo, trabalhando como intérprete justamente para pessoas estrangeiras que estão no Brasil e ou fazem parte de um processo, são testemunhas ou acusadas, ou até que queiram se casar aqui no Brasil. Né? Às vezes acontece. Então, conta essa história pra gente. Seria a minha próxima pergunta, essa do casamento. Aí que você teve que fazer um casamento. Quase foi o padre. Não foi bem assim, mas enfim. Era justamente uma brasileira. Claro que eu tô brincando. Era uma brasileira que vivia há mais de 20 anos na Itália. Ela acabou conhecendo um rapaz polonês que trabalhava na Itália, portanto falava bem o italiano. E eles vieram se casar aqui no Brasil. Portanto, como eles foram se casar no cartório, foi um casamento civil, era necessário a figura de um intérprete para que o rapaz polonês que falava italiano pudesse, claro, se comunicar com um oficial de registro civil que realizou o casamento. Então, nesse caso, eu fui convocado e servi de intérprete para o rapaz polonês. Que bacana, Flávio, que papo legal, muito obrigado aí pela sua participação. Então, pra gente finalizar, eu sei que você gosta de futebol, Sim. Desejo em italiano boa sorte aí pros times aqui de Campinas na sequência aí. Allora, come un tifoso, io vorrei augurare molta fortuna alle 2 squadre di Campinas. Ponte Preta e Guarani, speriamo che migliorino un po' e che a esempio della mia Inter di Milano là, che quest'anno va molto bene, anche Ponte Preta e Guarani possano fare una bella figura. Aê, valeu, obrigadão. Obrigado você, André. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Sempre aqui, se liga na profissão.